Luiz Antônio Simas, Aidano André Mota, Lívia Santana Vaz e Ricardo Ramos Filho. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem juntos um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns, a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois?". Porque, quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco onde 4 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 3 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada e vertical, há outro grande banner onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Luiz Antônio Simas, um homem branco que não possui cabelos. Ele traz a camisa preta de mangas curtas, estampada de marrom, vermelho escuro, verde escuro, azul escuro e branco, e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Aidano André Mota, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom branco. Ele traz a camisa de mangas curtas azul e calça cinza claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra que possui os cabelos cacheados envoltos em pequenas trancinhas longas de tom castanho escuro. Ela traja vestido longo de mangas 3/4 rendado e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camiseta de mangas curtas, tom cinza escuro e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento.
Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. As pessoas negras passaram quase um século proibidas de frequentar as escolas. A gente teve um país que nos negou a possibilidade de escrita também. Porque você pergunta da conexão entre mito, samba e a palavra escrita. E aqui eu quero falar que é a palavra cantada que nos salvou, né? Então, a gente inscreveu a nossa história no canto, na dança, no nosso corpo. O nosso corpo é, então, documento, né? A nossa voz é arquivo vivo dessa história, dessa memória, num país que tentou nos negar essa possibilidade de contar as nossas próprias histórias. Então, o samba, e a partir da mitologia, da orixalidade que há nele, ele vai justamente ser um ato político de resistência, né? E aí, quando eu falo nas rodas, eu estou fazendo menção à roda de samba, mas também à roda de capoeira e à roda do candomblé, né? Não é à toa, Eliana, que a roda do candomblé, o xirê, gira num sentido contrário, né? No sentido de uma desobediência mesmo, epistêmica, para que a gente chegasse até aqui. E a conexão que há entre as ladainhas de capoeira, por exemplo, e as rodas de samba, para nos trazer até os dias de hoje, possibilitar beber dessa fonte para a escrita também, agora sim, para a palavra escrita, são fundamentais. Eu vou até lembrar algumas aqui, eu que agora sou angoleira também, né? Não posso deixar de trazer o meu mestre de capoeira para essa roda. E quando a gente vai falar na ladainha do navio negreiro, né? Navio negreiro de Angola chegou, cheio de negros, trazendo o rei Nagô. Renagô, Xangô, né? E aí tem Xangô é rei, Nagô, Xangô é rei, Nagô, ô bate palma pra coroa de Xangô, ô bate palma pra coroa de Xangô. Eu acho que é lembrar a nossa majestade, né, Flávia? É lembrar, como Macota Valdina nos ensinou, que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. E as ladainhas, as rodas de samba, estão o tempo inteiro, né, nos lembrando isso. Para não ficar só na majestade do rei Xangô, a gente tem que lembrar as rainhas também, né? Então, salve mamãe Oxum, salve mãe Iemanjá, uma que mora na beira do rio, a outra que mora no fundo do mar. Salve mamãe Oxum, salve mãe Iemanjá, uma que mora na beira do rio, a outra que mora no fundo do mar. E aí é interessante a gente falar de Oiá também. Ontem choveu, né? E trazer Roque Ferreira para essa roda, o samba do Recôncavo, a Eliana que traz em Água de Barrela, a importância dessa memória pelo samba do Recôncavo. E ele vai cantar assim: no meio do temporal, ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, ninguém é rei. Aí vocês entram de novo comigo. No meio do temporal, ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, ninguém é rei, mas eu sou. Viva a nossa rainha Oiá, né? A rainha das tempestades. E só ela é rainha no meio da tempestade. É isso. Falei pra você que eu não tinha roupa. Eu avisei que eu não tinha roupa. Você viu? E agora, depois de Lívia começar, alguém ainda quer se arriscar a falar alguma coisa? Ai, dona André Mota. Pegando um trecho do que a Lívia falou, eu não tenho dúvida. Antigamente eu tinha vergonha de falar isso. Hoje em dia eu quase quero gritar isso pela rua. Eu não tenho dúvida que a melhor invenção do Brasil foi a escola de samba. A melhor invenção do Brasil. Se o Brasil tiver que ser conhecido por alguma invenção, tem que ser pelo engenho da escola de samba. Todo ano, esse ano vai ser o 94º, esse ano de 2026, que o calendário do carnaval é diferente.
O Carnaval de 2025 é o ano passado já. E o Carnaval de 2026 é esse ano. O calendário do Carnaval funciona, a gente fala desse jeito. Vai ser o 94º desfile, só não teve no ano da pandemia. Foi só a pandemia que conseguiu interromper o desfile. Guerra, hiperinflação, ditadura, nada parou o samba. E se a gente pensar no desfile como um espetáculo, como uma peça de teatro, é um elenco de hoje 36 mil pessoas, são 3 mil componentes, 12 escolas, no grupo especial, tem os outros grupos, como a Série Ouro, onde Conceição Evaristo vai ser homenageada pelo Império Serrano. Se a gente pensar só no grupo especial, que é o que passa na Globo, que todo mundo vê, são 36 mil, um elenco de 36 mil artistas que não ensaiam todos juntos, que não se conhecem, que não manuseiam os equipamentos que vão usar na hora do espetáculo. Um espetáculo que acontece ao ar livre, durante 2 noites e madrugadas, agora 3 noites e madrugadas, e dá certo em 90% das vezes. Esses equipamentos, alguns deles têm tamanhos de prédios de 5 andares. São móveis, eles caminham por 800 metros, e isso tudo está dentro de uma competição. Esses grêmios competem entre si pelo título, para se manter no grupo e tudo mais. Se a gente pega essa invenção e bota na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, estava todo mundo dizendo que coisa incrível, que coisa do outro mundo, que coisa espetacular, que povo sensacional. E quem inventou isso foi o povo preto do Rio de Janeiro e do Brasil. Foi quem inventou esse cortejo que conta as histórias de gente conhecida, com a sua abordagem, e de gente desconhecida. E apresenta para o Brasil um monte de gente que é a história oficial. Aspectos, passagens, que a história oficial tenta tanto apagar. Esse espetáculo, esse engenho acontece apesar do Brasil. Ele não acontece porque o Brasil quer que ele aconteça. Não, é apesar do Brasil. O Brasil, a sociedade racista que a gente vive, é uma adversária das escolas de samba. E as escolas de samba vencem, ano que vem, pela 94ª vez. Então, assim, é a melhor cara do Brasil. O Brasil não inventou nada melhor. Como bem diz o Simas, esse engenho sobrevive nas frestas, negociando com os poderosos, sem perder a sua identidade jamais. É muito, muito importante. É muito importante. Você não precisa gostar, você não precisa ver. Você pode ir no carnaval, você detesta batucada, barulho e tudo mais, mas você tem que se orgulhar de ter nascido, de viver no país das escolas de samba. Bom dia. A Flávia está pedindo para você cantar um samba, Aida. Não, eu sou proibido, sou proibido. A fala não terminou ainda. Não, e eu gosto de... eu não sei cantar, não sei dançar, não sei desenhar e não sei tocar. Mas foi a Flávia. Não obstante, é crítico. Sim. Musical. O Aida não é assim, não. Mas eu que componho samba enredo, fico impressionado com os críticos de samba enredo. O cara não consegue cantar. E olha que eles elogiam meus sambas, diga-se de passagem. Mas não cantam 3 notas afinadas, aí aparece fazendo crítica. Vai fazer crítica de comissão de frente. Enfim, gente, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar dessa mesa. Eu estou num dia absolutamente tranquilo, porque sou botafoguense, então não tem nada tensionado. Estou tentando não pensar nisso. Quando me perguntaram o que eu quero que aconteça na final da Libertadores, eu falei o seguinte: o ideal seria um golpe de Estado no Peru, os 2 times reclusos em hotel e a Conmebol mantém o título com o último campeão, enfim. Mas, sem brincadeira agora, a sua pergunta é bem instigante, ela é uma encalacrada, porque ela parte do pressuposto de que a gente vai definir o que é o samba. Então, para dar uma contribuiçãozinha inicial em cima das falas de vocês, eu diria o seguinte: quando me perguntam o que é o samba, de certa maneira, eu comecei a ter a minha visão de samba muito marcada. Eu venho de uma família que frequenta a escola de samba, a roda de samba há muito tempo, mas eu faço sempre questão de dizer isso, absoluta questão,
Eu trabalhei num projeto ligado ao samba que durou 9 anos com o Ney Lopes, que é meu amigo, meu parceiro, meu mestre, e o que eu falo sobre o samba, faço sempre questão de dizer, bebe muito na fonte do trabalho que a gente fez junto, enfim. Escrevemos o dicionário da história social do samba, filosofias africanas. E aí eu diria o seguinte, o samba, ele é um gênero musical, ele é um ritmo, ele é uma coreografia, até porque na questão das musicalidades africanas você não diferencia a música do corpo que dança. Você vai chegar, por exemplo, nos candomblés, né? O agueré não é só o toque de Oxóssi, é o toque e a dança que corresponde ao toque, né? O vaci não é só um toque de Ogum, ele é um toque, mas é uma dança. O opanigé não é só o toque de Omolu, ele é o toque, mas é uma dança. Enfim, mas o samba não é só isso, ele não é só um gênero musical, ele não é só um ritmo, ele não é só uma coreografia. O samba, e aí eu acho que encaminha uma resposta à sua indagação, eu gosto de defini-lo como um sistema de organização do mundo. É uma maneira de você se posicionar no mundo. Ou seja, através do samba você elabora formas de lidar com a vida, com a morte. O samba está ligado à maneira como você come, como você bebe, como você pensa, como você reza, como você ama, como você lamenta. O samba organiza mundo. E ele organiza mundo por quê? Ele organiza mundo porque nós somos todos, cada um de sua maneira, alguns em posição de privilégio, como eu e Aidano, a maioria não, né? Mas nós somos filhos de um projeto de Estado-nação fundado na dimensão da aniquilação, na dimensão da morte, na dimensão da exclusão social. A morte é um signo poderoso. Eu não gosto de dizer que a extrema-direita cultua a morte. Quem cultua a morte é sacerdote de Egum, né? Mas cultuam a aniquilação da vida. E talvez o mais impactante, o mais fascinante para a gente pensar o Brasil, seja entender como, diante de projetos de aniquilação, a vida insistiu. Como é que você reconstrói sentidos de vida quando só a morte e a aniquilação deveriam campear? O samba é uma cultura de resistência, mas eu acho que ele é mais do que resistência. Porque resistir, em alguma medida, é você responder a uma pauta de horror que é colocada pelo outro. O samba resiste, é uma cultura de resistência, mas além de resistir, ele reinventa sentidos de vida. Ele seria, portanto, uma cultura de reexistência. Ele reconstrói sentidos de vida diante de projetos de morte e de aniquilação. E, de certa maneira, então, o samba se fundamenta em mitos, inclusive de sua origem, porque Fernando Pessoa dizia que o mito é o nada que é tudo, né? Mas o samba constrói-se em cima de mitos de origem, inclusive, e mito não é mentira, que dão sentidos de vida e de existência a quem, de outra maneira, não teria como elaborá-lo. E aí eu concluo... Precisa lembrar também que tem mito que é um nada que é nada, né? Não, mas aí não é... Não, aí eu de novo vou discordar e eu acho que a gente de novo cai na esparrela de chamar de mito, porque não é. O mito é um sentido poderoso de elaboração de sentido de vida, né? E a gente tem que saber diferenciar o mito da mentira. E aí eu queria lembrar de um detalhe que é muito interessante para concluir. Eu gosto de lembrar disso. Quando o Cartola dá a entrevista dele para o Museu da Imagem e do Som, o Cartola, que foi um poeta extraordinário, o Cartola que fez uma ponte poderosa entre a oralidade, né, e a cultura escrita, a primeira pergunta que o Jaguar, que estava entrevistando o Cartola, faz a ele é o seguinte: Cartola, de onde você veio? E o Cartola teria 1000 maneiras de responder isso, né? Talvez a única que seria difícil era ele dizer de onde vieram os antepassados dele que, num certo momento, foram capturados e escravizados.
O Cartola não tinha como saber se a bisavó, o bisavô, o tataravô, se eles vieram de Moçambique, se eles vieram do Congo, se vieram da Guiné. Mas o Cartola dá uma resposta simples e que eu acho que responde a muita coisa sobre o samba. Cartola, de onde você veio? Ele virou-se e respondeu, de Mangueira. E quando ele fala de Mangueira, ele está falando da escola de samba. Porque Mangueira tem um balacobaco. Se você é do Morro da Mangueira, é da Mangueira. Se você é da escola de samba, é de Mangueira. Ali você vê que Mangueira representou para Cartola a reconstrução de pertencimento, a reconstrução de identidade, a reconstrução de sentido de vida, a reconstrução de bens simbólicos expressos na bandeira verde-rosa, na batida do surdo da Mangueira, que é muito peculiar, porque a Mangueira só bate o surdo 1. Então, de certa maneira, o samba é a afirmação de vida diante de projetos de aniquilação e morte. O samba é a afirmação da capacidade de reconstrução de mundo pela beleza diante de projetos de horror e de aniquilação. Eu venho de uma cidade, o Rio de Janeiro, que eu suspeito que não tenha inventado o samba. Como acho também que a Bahia não inventou, como acho também que Pernambuco da minha mãe não inventou, né? O samba, a rigor, ele tem uma enzima do Congo-Angola que é catalisada no Brasil de inúmeras maneiras. Mas eu concluiria dizendo o seguinte, o samba é tão poderoso que eu venho de uma cidade que não inventou o samba, mas certamente foi inventada por ele. O samba inventou o Rio de Janeiro e, em alguma medida, o samba inventou um certo Brasil mais generoso do que o Brasil do horror, né, que é colocado diante da gente. O samba é um inventor de mundos. Pessoal, antes de continuar, eu observo que tem aqui presente um dos homenageados da segunda Flipetrópolis e eu queria pedir uma salva de palmas e a manifestação do nosso carinho por Antônio Torres. Vou fazer uma inconfidência. Viemos juntos de carro conversando sobre como a tabuada de 4 ensinou uma geração inteira a jogar no bicho. E a questão de não ter roupa só se agrava. Só. Não, e conversar com o Antônio Torres é difícil, porque ele me contou. Eu tive um pai que era meio ausente por causa da boemia. E ele me contou que uma vez ficou num hotel com meu pai, conversando com meu pai até quase 5 horas da manhã. Né? Então, não é? Cara, eu queria fazer um adendo sobre o Cartola. O Cartola também devia ser estudado em faculdade de marketing. Porque o Cartola, sem gastar um tostão, ele criou uma das marcas mais poderosas que existem, que é a união do verde com o rosa. Cores que, em tese, não combinam, passaram a combinar, porque o Cartola que determinou as cores da Mangueira, verde e rosa. E se um dia as viagens interplanetárias se popularizarem, e a gente for estragar outros planetas depois de ter estragado esse, e você chegar, sei lá, em Júpiter e encontrar algo que seja verde e rosa, vai dizer assim, ih, a Mangueira. Isso é uma invenção do Cartola. Olha o mito aí, a mentira, que não tem nada a ver com as cores do Fluminense. Não tem a ver, exatamente. Não tem a ver. O pai do Cartola era torcedor de um rancho carnavalesco chamado Arrepiado. Isso. Um rancho do Catete que era verde e rosa. Mas que acabou, né? Então o Cartola teve o discernimento de pensar o seguinte, mato 2 coelhos com uma cacetada só. Homenageei meu pai e ainda consigo criar, né, o verde e rosa da Mangueira. Cartola é maravilhoso. Queria voltar um pouco para você, Lívia. De que maneira essas narrativas culturais e as valorização
e a valorização das raízes afro-brasileiras amplia o diálogo entre o samba, o mito e o direito à existência plena. Isso é possível? Isso consegue ser feito? Eu acho que a gente está reinventando isso, né? Como o Antônio falou aqui, o samba é essa reinvenção, as rodas negras são essa reinvenção, são, na verdade, para mim, a tradução da insurgência de continuarmos nos afirmando dignos, humanos, num sistema que sempre negou a nossa humanidade, num sistema que segue normalizando nossas mortes de maneira muito cruel. Eu diria até que essas rodas poderiam ser traduzidas aqui ou concebidas aqui como jurisprudência oral, né? E eu lembro do Toque São Bento Grande de Angola, de Paulo César Pinheiro, quando ele diz assim: quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia, a balança da justiça nunca pesa o que devia, não me curvo à lei dos homens, a razão é quem me guia, nem que o teu avô mandasse, eu não obedeceria. Quer dizer, essa desobediência, essa capacidade de desobediência, de continuarmos nos afirmando dignos, majestosos e geniais, é que faz com que a gente possa ressignificar toda essa violência, né? E eu penso que a orixalidade nos ajuda a isso. Eu tenho dialogado muito com a filosofia africana e urbana de terreiro para pensar um novo modo de justiça. Porque a gente está falando de um sistema de justiça que, apesar de as pessoas compararem muito com outros sistemas históricos, como o da África do Sul, do Apartheid, ou da era de Jim Crow dos Estados Unidos, as pessoas ainda dizem que nosso sistema jurídico não foi e não é segregacionista, né? E quando a gente consegue separar exatamente onde estão pessoas negras e pessoas brancas, esse sistema é segregacionista, a gente vive num apartheid, a gente só não reconhece, não oficializa na lei, né? Em Salvador, por exemplo, no Rio de Janeiro é a mesma coisa, mas em Salvador, se eu disser liberdade, todo mundo sabe que eu estou falando de um bairro negro. Se eu falar Lobato, todo mundo sabe que eu estou falando de um bairro negro. Se eu falar Graça, Pituba, pessoas brancas. Então, a gente vive, sim, um sistema de apartheid e a gente precisa buscar outros modos de vida, os terreiros, o samba, né? As rodas de samba, o candomblé. A gente tem modos de vida ali que são negados ainda pelo racismo religioso. A gente precisa muito de um enfrentamento sério ao racismo religioso no Brasil. Nós estamos falando de, mais uma vez, um movimento orquestrado, agora com a inclusão das Bíblias, né, da Bíblia como um material didático nas escolas. E aí tem uma grande sacada, Flávia, não estamos falando mais de ensino religioso facultativo, porque é facultativo, enfim, há a possibilidade de escolha de usar ou não, né, esses dogmas e paradigmas como ponte, né, como base para o ensino. Quando eu incluo a Bíblia como material didático para disciplinas como geografia, filosofia e história, já é uma outra vertente, né? Então, é disso que a gente está falando, de um país que, ao mesmo tempo, festeja o Réveillon pulando ondinhas, mas demoniza Exu, né? Demoniza Exu. E a gente está vivendo um recrudescimento do ódio, do discurso de ódio religioso, que faz com que nós estejamos atravessando uma nova tentativa de apagamento das nossas raízes africanas. E o samba nos ajuda muito nesse processo, né, de resistência mesmo. Aí, rapidinho, para não me alongar, pensar a orixalidade e justiça é pensar nas lições que esses itãs e esses mitos que são muito importantes, isso que você disse aí, eu vou chamar até de isso, não tem nada de mito, realmente, porque são as elaborações de modos de viver que os mitos trazem para a gente. Quando a gente pensa em Exu, na subversão, na desordem que Exu traz, isso é fundamental para pensar de que modo a gente continua se afirmando digno, afirmando a dignidade negra, num país como esse. Então, a desordem, né, a subversão é fundamental numa ordem que é de aniquilamento, numa ordem que é de normalizar mortes. Se a gente pensar em Xangô, que é o orixá da justiça, e aí, de novo, voltando à roda, né? Na roda, todo mundo se olha de frente a frente, né? Olha, falei em Xangô, em justiça. É fogo, exatamente. Bombeiro, fogo, Xangô, a fogueira de Xangô.
Mas pensar a justiça de Xangô é pensar um outro sistema que é muito afastado do sistema atual em que a gente vive do judiciário, que é um judiciário punitivista, que encarcera as pessoas em massa, pessoas negras em massa. Uau! Seguimos, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo nada. Deixa passar, né? Falou em Xangô, se bobear tem fogo aí na área. Não, mas é isso que eu tô falando. Se eu falar em Xangô, eu acho que tocou fogo em algum lugar aí, pela justiça. Então, quando a gente fala na justiça de Xangô, o Xangô ele tem uma arma, um instrumento, que é o Oxê, né, um machado de 2 gumes idênticos, que busca justamente a questão do equilíbrio. A justiça em que nós vivenciamos no Brasil não busca equilíbrio algum, busca punir, busca seletividade, busca segregar, né? Inclusive ratifica as mortes negras como algo natural. Porque quando a violência policial letal afeta pessoas negras e o judiciário chancela esse tipo de conduta, muitas vezes sem qualquer investigação, Ricardo, isso não é uma justiça que busca qualquer equilíbrio, né? É uma justiça segregatória mesmo. Então, Xangô, a gente diz que ele julga em roda, porque ele julga com seus pares. Ele julga sabendo que ele próprio é e pode ser objeto desse julgamento, dessa justiça. Então, existe uma missão kármica, eu diria, de Xangô, que é não cometer injustiças com esse machado. Porque ele sabe que se de um lado, né, com um lado do machado, ele comete uma injustiça, o outro lado do machado pode degolar o próprio Xangô. E eu penso que o nosso sistema de justiça, né, a nossa magistratura, que é branca, masculina, né, cristã e autodeclarada cis, heterossexual, não está pronta para viver essa missão kármica, né? Não está pronta para julgar com equilíbrio. Eu queria finalizar, já que eu falei de Xangô, com um trechinho de um Itan, que finaliza aqui o livro A Justiça é uma Mulher Negra, que vai falar de Xangô, mas vai falar de Oiá também. Diz assim: contam as nossas mais velhas que, quando da criação do mundo, Olorum entregou a Ossanha o domínio sobre as plantas, ensinando-lhe os segredos de cada folha sagrada para a cura de todos os males. Zeloso e atento à importância do dom que lhe foi legado, afinal, Cossiuê, Cossi-orixá, sem folha não há orixá, Ossanha guardou as folhas cuidadosamente em uma cabaça que passou a pendurar no mais alto galho de um imponente e frondoso baobá. Interessado em desvendar os segredos das folhas, Xangô pediu que sua companheira Oiá, senhora dos ventos e tempestades, com seu sopro derrubasse a cabaça de Ossanha e a levasse para ele. Oiá, no entanto, atenta às consequências do pedido que lhe foi feito, decidiu que, ao invés de entregar a cabaça para Xangô, era mais justo compartilhar os saberes das folhas com todos os orixás. Foi então que ela soprou um vento forte, espalhando o axé das folhas e da justiça. Cada orixá recebeu sua folha e seu respectivo segredo, e assim o poder de cura das folhas foi distribuído coletivamente pelos ventos de justiça de Oiá. E o xirê da justiça se fez completude. A justiça é uma mulher negra e ela não anda só. Estava ouvindo você falar aqui, Lívia, e pensei na ironia que há no fato de um bairro negro de Salvador ser chamado de Lobato, né? Verdade também. Pois é. Simas, de que maneira o samba e as tradições populares funcionam como fonte de resistência nesse país cada vez mais careta e dominado por grupos de extrema-direita? Eu acho o seguinte, ouvindo aqui a fala da Lívia, eu sempre gosto, ela trazendo o Exu, importantíssimo. Eu lembro aqui de um oriqui famoso de Exu, que é aquele que diz que Exu foi aquele que, com a pedra que lançou hoje, acertou o pássaro que já voou. Eu, como tenho a minha formação em história, considero que Exu é um teórico da história. Porque tudo que eu estudei em epistemologia da história, metodologia da história, é exatamente isso. O historiador, ele tem o método, ele tem a episteme, as pedras que ele vai lançar para analisar os pássaros que já voaram.
Mas eu acho que a gente pode partir de Exu, me ocorreu agora isso, para responder a sua pergunta, Ricardo, da seguinte maneira. O Brasil é um país que precisa construir passado. Eu sempre insisto em dizer isso. Ah, como é que a gente faz para disputar o futuro do Brasil? A gente disputa futuro se construir passado. E o passado é o pássaro que está voando, e nós temos as artimanhas e os utensílios que Exu nos concedeu. Eu sou um professor de história, e esse é um detalhe que eu acho importante mencionar sempre, que cresci numa casa sem livros. Eu cresci numa casa sem livros, mas cresci numa casa com muito disco. A minha família, eu inaugurei a facção carioca da minha família, né? E aí eu falo facção sem nenhum sentido pejorativo, por favor, mas eu venho de uma família de alagoanos e pernambucanos que não tinham livros. Não obstante, escutavam muita música, tinham muito disco. Então, eu cheguei à história não por conta de livros que eu li, mas por conta de sambas que eu escutei. E o samba de enredo, por exemplo, para responder à sua indagação, ele foi crucial para mim. Pouca gente sabe que em 1960, Salgueiro desfilou com o Quilombo dos Palmares. Num período em que você, se fosse para os livros didáticos das escolas brasileiras, não tinha referência ao Quilombo. Unidos do Viradouro desfila com Teresa de Benguela e o Quilombo do Quariterê, no momento em que você não encontrava a Teresa de Benguela em nenhum livro didático. Eu escutei, eu ouvi falar da Guerra de Canudos, primeiro por conta de um samba da Em Cima da Hora. Sertões. Depois, a escola me falou a respeito disso. Então, de certa maneira, o samba, ele é um elemento poderoso de elaboração de pedagogia popular, e mais do que isso, é um elemento poderoso e é um instrumental poderoso para que a gente estabeleça a disputa por esse passado, e essa disputa por esse passado é crucial para enfrentar esse país careta que você está mencionando. Quando Mangueira, em 2019, desfila com um enredo que diz que vamos contar as histórias que a história não conta, Mangueira, por exemplo, redefine para uma multidão o papel da princesa Isabel no processo de abolição. Quando Mangueira diz, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão no mar de Aracati. Dragão no Mar de Aracati é Chico da Matilde, o jangadeiro negro, que é colocado numa posição de centralidade e de protagonismo negro na luta pela liberdade no Brasil. Quando Mangueira fala disso, este é um elemento disparador que vai chegar às salas de aula, que vai reencantar. Eu não gosto muito da palavra ressignificar, porque Ney Lopes destruiu essa palavra para mim, uma vez que ele falou o seguinte, ó, não use nenhuma palavra que não caiba num samba. Se não cabe num samba, vai ficar feia no livro. Então, eu nunca imagino alguém no samba. Eu estou falando... Aí o Ney falava isso. Então, de certa maneira, mas é ressignificar, né? Ou, se você preferir, reencanta narrativas, né, que estavam pré-estabelecidas por uma certa história oficial. Então, o samba tem essa função absolutamente fundamental. O samba produziu sentidos de mundo e pedagogia popular diante de um projeto de exclusão. Isso tem que ser dito o tempo inteiro. Quando as escolas de samba reelaboram essas contranarrativas, quando as escolas de samba promovem, aqui eu vou fazer uma viagem sideral para concluir, o encontro entre Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta de Seu Joãozinho da Gomeia, por que eu estou dizendo isso? Quando eu entrei numa faculdade de História, eu li um texto que me impactou muito, as teses sobre a história do Benjamin. E o Benjamin falava da necessidade de escovar a história a contrapelo, de contar as histórias que a história oficial não contava. E eu te juro que quando li esse texto, eu achei que eu já tinha lido isso antes. Mas não tinha a menor chance, porque eu não li Walter Benjamin antes de entrar na faculdade. Até que eu lembrei de onde é que deve ter vindo isso. Eu cresci no terreiro, a minha avó saiu de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro para fundar um terreiro, o Ilé-Axé Batundê, que é a primeira casa de Xangô de Pernambuco, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
E foi um terreiro que as macumbas cariocas lambuzaram de todos os dendês possíveis. Então, daqui a pouco, encruzilhou-se com as umbandas, com as giras de caboclo, aquele princípio banto, né, de você engolir o mundo, é uma coisa maravilhosa. E aí eu lembrei que o Walter Benjamin disse, o caboclo da Pedra Preta, no ponto de seu boiadeiro da laje, já tinha dito, que é o ponto que diz o seguinte: pedrinha miudinha de Luanda, lajeiro tão grande é de Luanda, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia, a mais pequena é que me alumeia. Quando o caboclo da Pedra Preta diz que é a pedra miúda de Aruanda que alumeia, ele está, de certa maneira, encruzilhando-se a Walter Benjamin, que diz que você tem que escovar a contrapelo. O Brasil não tem mais condições, porque é um vexame, de construir narrativas que só observam as pedras grandes, quando a beleza e a sabedoria estão nas pedras miúdas. E, para concluir, quando eu fui colocar o título de um livro meu bem antigo, chamado Pedrinhas Miudinhas, eu fui pedir autorização. E eu conversei com o caboclo Tupinambá. E eu virei para o caboclo Tupinambá, que me deu esporro a minha infância inteira. Eu passei a infância tomando esporro de gente que tinha morrido há 400 anos. Eu virei para o caboclo Tupinambá e disse: mas seu caboclo tem uma amarração nesse ponto. O caboclo da minha tia, que está viva ainda bem, minha madrinha, trabalhando com o Tupinambá, belíssimo e tal, com 83 anos. Aí eu virei e disse o seguinte: mas seu caboclo tem um detalhe aqui que eu não estou conseguindo encaixar. Porque esse ponto diz o seguinte: três pedras na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia, mas falta uma pedra. A miudinha. E aí o caboclo olhou para mim com desprezo pela minha falta de conhecimento e a minha ignorância, e virou-se para mim e falou uma coisa que definiu a minha vida, definiu o que eu faço e o que eu estudo. Ele virou-se e disse o seguinte: a terceira pedra é você. A terceira pedra, de certa maneira, somos nós que estamos diante de duas. E precisamos dar uma resposta responsável que a vida brasileira nos coloca. É a pedra miúda de Aruanda que nos alumeia. E o samba é a pedra miúda de Aruanda. Muito obrigado. Muito legal. Aí, indo um pouco para a literatura, Jorge Amado foi enredo do Império Serrano em 1889. 1989. E da 1989, da Imperatriz em 2012. Machado de Assis foi enredo da Aprendizes da Boca do Mato em 1959. A curiosidade é que o samba foi de um menino que depois passou a ser conhecido como Martinho da Vila. Foi também homenageado, junto com Guimarães Rosa, pela Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2009. A Beija-Flor também homenageou em desfile de 2022 Mário de Andrade, que foi homenageado pela Portela em 75, com o enredo Macunaíma, e pela Mocidade Alegre em 24, que foi campeã do Carnaval Paulista. Ariano Suassuna, homenageado pela Unidos de Padre Miguel em 2015. Lima Barreto, pela Unidos da Tijuca em 1982 e pela Beija-Flor em 2022. Nelson Rodrigues, enredo da Unidos da Tijuca em 2001. Drummond, homenageado pela Mangueira em 1987. Clarice, pela Tradição em 2021, mas o desfile foi cancelado, né? Foi a pandemia, né? Dias Gomes, pela Unidos de Padre Miguel, que levou a história do escritor e novelista para a avenida. Luiz Fernando Veríssimo, homenageado pela Imperadores do Samba em 2014. Carolina Maria de Jesus,
pela Beija-Flor em 2022 e será pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2026. Conceição Evaristo será enredo de 2026 da Império Serrano. A complexa cultura carnavalesca expressa também o gosto literário do país. Por quê? Na verdade, a cultura carnavalesca, ela mistura tudo para dar a sua cara na hora de homenagear essas figuras e muitas outras. A escola de samba, ela homenageia também quem a maltrata, não são, evidentemente, os autores, né, mas a cultura branca, oficial, né, que tenta invisibilizar a cultura dos negros. A gente roda e cai no mesmo lugar. Né? Vai fazer as maiores homenagens a essas pessoas. O Império Serrano, quando passar na Avenida em 2026, homenageando Conceição Evaristo, ela nunca terá recebido uma homenagem maior. É a maior homenagem possível. É quase como se fosse uma legitimação desses artistas, desses autores, desses intelectuais, ser tema do desfile de uma escola no maior palco da cultura brasileira. Além dessas histórias, as escolas apresentam para o Brasil, né, como o Simas disse, várias histórias e personagens, e joga luz neles. Tem um filme que já está passando na TV aberta, ele passou no cinema há uns anos, que é A Mulher Rei, filme com a Viola Davis. Eu e a Flávia vimos o filme, e estamos olhando assim e falou, a gente já conhece essa história. A Beija-Flor contou a história que passa na Mulher Rei a partir da saga de Agotime, em 2001. Uma rainha do reino do Daomé, atual Benin, certo? Que foi... Maria Mineira Naê, Agotime do clã do Daomé. Samba lindo, aliás. Para mim, o melhor samba da história da Beija-Flor, inclusive. Perdeu o carnaval. Vice-campeã. Vice-campeã para a Imperatriz. Merecia ganhar. Derrubando a lenda de que a Beija-Flor é favorecida pelo júri. Olha aí. Foi prejudicado em uma ocasião. Então, assim, e o samba te apresenta, e ao tratar de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, de Euclides da Cunha, que tratou nos Sertões da Em Cima da Hora, né, pelo um samba de antologia, né, que é Os Sertões, de um compositor que não leu o livro. Ele fez o samba sem ler o livro. E é uma abordagem totalmente revolucionária da história que a gente aprende. É um outro jeito de contar a história. E é um jeito muito mais interessante, inclusive, muito mais sedutor, muito mais poderoso de contar a história. Cada desfile é uma aula de história. É uma aula nova de história, inclusive para falar desses personagens. Muitas vezes até com ousadias, com aventuras que, na perspectiva da competição, podem dar errado, mas não importa. A contribuição está dada. Então, quando a Beija-Flor junta em 22, por exemplo, que fez uma homenagem à cultura negra, a grandes nomes da cultura negra, é uma contribuição absurda. A Beija-Flor botou a Conceição Evaristo de fardão da academia. Não precisa da academia mais. Ela já foi eternizada na Sapucaí. Muito melhor. Só um complemento. 30 segundos. Outro, a Flávia lembrou aqui, sempre me salvando, a Portela, quando fez o Defeito de Cor, né? E o livro foi o primeiro lugar da lista dos mais vendidos, porque passou na Portela. E aí eu queria terminar, até porque já estamos aqui no Justiça, subiu a plaquinha de desconto aqui do meu patrono Afonso. A gente vai. Cadê a plaquinha? A gente vai passar um pouquinho. Não vi a plaquinha. Tá ali na sua aqui. Escola de samba é poder. Poucas instituições no Brasil são mais poderosas que escola de samba. Então, assim, e ninguém vence. Quem tenta enfrentar, perde. É inevitável. O Brasil, tanto que ela está sobrevivendo há 94 anos e sobreviverá para sempre, apesar do país que tenta destruir. Só um adendo ao Aidano.
E mesmo quando os enredos aparentemente não têm nada a ver com a cultura popular ou afro-brasileiras, os desfiles têm. Um breve exemplo. Bateria da Portela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928, dia de São Sebastião, padroeiro do Rio, nas macumbas do Rio de Janeiro, Mutalambó, Oxóssi, o Caçador. Por causa disso, o toque de caixa da Portela até hoje é o agueré de Oxóssi. A Portela vem no tac, 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 que ela bate o agueré. Então a Portela pode estar fazendo um enredo mais absurdo. Ela pode fazer um enredo sobre Ronald McDonald e a história do fast food. Que a bateria, não dá ideia, sim, mas não dá ideia. Que a bateria da Portela, ela vai fazer um xirê para Oxóssi. E eu falei uma vez isso com uma molecada da Portela, aí um garoto virou para mim, mas professor, será que o ritmista sabe que está batendo para Oxóssi? Aí eu respondi para ele, olha, o importante é que Oxóssi sabe, com certeza. O que arou? E adendo ao adendo. Adendo ao adendo. A Portela se chamava Vai Como Pode, era um bloco de Oswaldo Cruz. É uma das versões do nascimento da Portela. É a versão que eu mais gosto, adotei como verdade, minha vida fica melhor acreditando, vai todo mundo acreditar também, que é o seguinte, naquela época, anos 20 do século passado, os sambistas tinham que ir na delegacia de costumes, 35, foi 1935. 35. Terreiros também, viu? Buscar um papel para poder desfilar. E o pessoal da Vai Como Pode foi lá buscar o papel na delegacia. O delegado da época, de nome... Dulcídio Gonçalves. Dulcídio Gonçalves. Que nome é esse? Vai Como Pode? Não vou dar autorização, não. Vai desfilar, não. Nome Vai Como Pode? Eu, hein? E aí ficou ali um impasse. Os sambistas lá, querendo caso, reclamando. E aí o delegado viu que o preconceito dele se virou contra ele, porque ficou aquele impasse ali na delegacia. Ele perguntou assim, vocês desfilam onde? Onde é que vocês querem desfilar? Na estrada do Portela. O Portela, que é o nome de um português colonizador, que era dono daquela região, lá de Oswaldo Cruz e Madureira, no Rio de Janeiro. Ah, na estrada do Portela? Então tá bom, o nome é Portela, pode ir. E assim nasceu a nossa mais importante escola de samba, a Portela. Obrigado. Gente, só para terminar, eu tinha pedido, eu acho que vale a pena, eu tinha pedido para cada um de nós aqui citar um samba preferido. Então, eu vou começar, já que a gente falou tanto do Cartola, eu vou citar o meu, que é O Mundo é um Moinho, do Cartola, graças a onde ele diz, ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões após. Eu acho isso maravilhoso. Só um adendo em Rolovó Cartola. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Mesquinho. Não é mesquinhos, não, porque mesquinho é o mundo, não é o sonho. Ele vai triturar os sonhos tão mesquinhos. Ele não chama os sonhos de mesquinho. Ele faz esse samba para a filha de criação, que tinha tido uma grande desilusão amorosa. E aí, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho. O mundo. O mundo. Legal. É lindo. Você, Simas, tem algum? Meu samba predileto, isso é uma maldade que você vai fazer comigo. Mas o meu samba predileto não é o samba que eu acho mais bonito do mundo, não é o samba que eu levaria para uma ilha deserta, mas eu era garoto, e eu corri atrás dessa rapaziada toda do samba, todo mundo. Tive a sorte de conhecer muita gente boa. E eu estava numa casa que já acabou há muito tempo, no Rio de Janeiro, chamada La Pazes. E eu vi o Monarco cantar pela primeira vez. E o Monarco cantou ali um samba que eu, garoto, então não conhecia, Passado de Glória. E aí eu lembro dele começando, Portela... Eu, às vezes, meditando, acabo até chorando, que não posso me lembrar. Teu livro tem tantas páginas belas, se for falar da Portela, hoje não vou terminar. A Mangueira de Cartola, velhos tempos do apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira. Todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira. Esse samba, para mim, foi a Estrada de Damasco. Não tem a Estrada de Damasco, de Saulo que perseguia cristãos, aí veio a iluminação?
esse samba, de certa maneira, teve um impacto tão profundo para o garoto que estava escutando o Monarco cantar, que eu diria que foi quase que um processo de conversão, e eu descobri que para mim não ia existir nada mais bonito do que o samba. Então é Passado de Glória, do grande Monarco. Aida, se você quiser cantar, pode cantar Não. também, viu? Eu também quero ouvir o Aida Não faço isso, cantar. não faço isso em A Flávia público. falou que você canta. Não faz- Debaixo do chuveiro, né, Flávia? Sou vetado. E mais uma contribuição que a escola de samba dá para a sociedade brasileira é a única competição em que um rival ajuda o outro e que, sem o rival, não tem o outro e não tem a competição. Para vocês terem uma ideia, os carros alegóricos, essas estruturas gigantescas, eles saem numa ordem da cidade do samba para chegar na passarela do samba. São um caminho de 5, 6 quilômetros. Então, por exemplo, no domingo de carnaval de 2026, desfilam Acadêmicos de Niterói pela ordem. Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira. Tem que sair na ordem. Uma não pode sabotar a outra. Não é que nem time de futebol. Se puder hoje, alguém do Flamengo fura o pneu do ônibus do Palmeiras e vice-versa. Né? Não pode acontecer isso. Elas têm que se ajudar. E elas também convivem. Então, por exemplo, no ensaio técnico, que é o principal evento antes do desfile, que eu acho hoje em dia mais legal do que o desfile é uma tensão tão grande, eu já vi tantas vezes que eu já não tenho mais muita paciência. Eu prefiro muito mais o ensaio técnico, que é mais solto. As torcidas ficam juntas. Ficam lá juntas. Aí vai passar a Portela. Aí os guerreiros da Águia, por exemplo, botam lá a sua faixa e tudo mais. Aí vai vir a Beija-Flor. Aí eles tiram lá e os soberanos da Beija-Flor botam lá a sua faixa. Tá todo mundo junto, tá lá todo mundo canta o samba de todo mundo e tudo mais. Isso é um contrato, na verdade. E quem redigiu esse contrato foi Cartola. No samba que eu vou citar, que é Sala de Recepção. Que fala que eu digo e afirmo que a felicidade é que mora e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Minha mangueira, essa sala de recepção, aqui se abraça inimigo como se fosse irmão. É lindo. O Cartola. Um adendo, Aidano. Esse samba o Cartola faz quando o Paulo da Portela é expulso da Portela pelo Manuel Bambambam. Porque o Paulo apareceu para desfilar com o Cartola e o Heitor dos Prazeres, que eram amigos dele, chegando de um festival de música de São Paulo e não estavam com as cores da Portela. E aí o Bambambam diz: Paulo, quem inventou a regra das cores foi você não vai desfilar. Sai. E aí expulsou o Paulo. E aí os portelenses ficaram do lado do Bambambam e putos, desculpem a expressão, com o Paulo. E o Paulo foi buscar refúgio até as coisas se acalmarem na Portela, na casa do Cartola em Mangueira. Né? E o Mangueira recebeu o Paulo, o grande portelense. E aí o samba, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o céu que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada, somente a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Minha mangueira, eis a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo, como se fosse um irmão, habitada. Samba lindo do Cartola. E é esse contrato que o Brasil precisa aprender. O Brasil da polarização, do ódio, da morte, da violência, do aniquilamento, precisa aprender a lição que as escolas de samba oferecem cotidianamente. E nesse fim de semana, está acontecendo na cidade do samba, os mini desfiles, quando um pedacinho da escola desfila na própria cidade do samba, porque dia 2 é Dia Nacional do Samba, né? É a festa
dessa efeméride, tá todo mundo junto lá. Todo mundo junto, cantando o samba da outra, feliz porque a outra passou sem errar, passou feliz. Então, assim, escola de samba é o Brasil que a gente quer. Lívia, para acabar, o seu. Vamos lá. Agora vocês que vão cantar. Que o Aider não cantou, não vou cantar mais também, não. Não faça isso. Vou fazer uma birra bem baiana agora, não vou cantar mais, não. Vamos de mulher, né, gente? Agora, Dona Ivone Lara, vocês cantam comigo? Imperiana, imperiana. Vamos lá? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininha. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu chamei minhas bobas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. E agora? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Viva o samba! Obrigado. Gente, eu acho que essa mesa, se desse, a gente ficava o dia inteiro aqui, né? Mas foram me chamar. Podia fazer uma roda, uma cerveja, eu acho. Tá E, quente. então vamos acabar agradecendo a vocês, agradecendo essa mesa linda. Obrigado, gente.